Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do terceiro ano. Vamos lá? Antes da gente iniciar aí, já vai preparando o material. Então, a nossa aula hoje é a aula 14 e tem como tema leitura, interpretação e comparação de gráficos e tabelas. Combinado? Vocês já ouviram falar ou já trabalharam esse assunto? Ah, perfeito! Quem não lembra, não tem problema, a gente vai lembrar agora. Então, corre aí na casa de vocês e pega um lápis, um caderno e uma borracha para que a gente anote tudo que a gente for resolver aqui, tá? Se vocês verem um termo, uma palavra que vocês não conhecem, anotem no caderno, procura junto com a mamãe, com a professora ou professor de vocês, mas não fiquem com a dúvida, tá? A gente também vai resolver algumas questões. Então, vocês vão anotando no caderno o número da questão e a letrinha que for correta. Por exemplo, para a primeira questão, eu coloco o número 1 e a letrinha que a gente resolver corretamente. Por exemplo, letrinha C. Então, número 1, letrinha C. Segunda questão, eu coloco o número 2 e a letrinha que for correta. Exemplo, letrinha A. Então, número 2, letrinha A. E assim a gente faz com as demais questões. Combinado? Perfeito! Então, vamos lá. Gráficos e quadros. O que quer dizer isso, professora? Para que serve? Será que eu uso no nosso dia a dia? Será que eu vejo isso no nosso dia a dia? Ah, vocês veem muito e também vocês utilizam em sala de aula, tenho certeza. Então, gráficos e quadros, para que serve? A representação gráfica, certo, de valores e informações é um recurso muito importante que vai possibilitar o leitor melhor compreensão do que está sendo divulgado. Seja em um jornal, seja no nosso livro, seja em uma pesquisa que o professor for realizar em sala de aula para saber qual a fruta preferida, qual a brincadeira preferida na turminha de vocês. A gente estará utilizando essas representações. Também serve para quê? Para saber ler e interpretar dados e informações, sejam em gráficos, que são habilidades importantes e necessárias, já que elas estão presentes nos diversos meios de comunicações, seja nos livros, nos jornais, que a gente vê constantemente, vai passando na televisão, com algumas informações muito importantes. Então, é para isso que serve gráficos e quadros, por exemplo. Mas vamos aqui montar um gráfico de barras. Como seria essa montagem? Vejam só, está aparecendo aí na telinha para vocês o gráfico. Neste gráfico aí a gente tem as barrinhas. Embaixo aí vocês estão vendo o nome lápis, temos aí, olha só, o trenzinho, Lego e piano. E aí a gente também está observando na linha com a numeração, que quer dizer a quantidade que cada um desses objetos possui. Mas para a gente saber isso, o que é que a gente vai precisar? Olha só lá em cima, que está aparecendo a telinha para vocês. Lá em cima está aparecendo vários desses objetos. A gente precisa contar quanto cada um possui ali. Por exemplo, piano. Eu vou representar o piano na corzinha vermelha. O lápis na cor azul. O trenzinho na cor verde e o Lego na cor vermelha. Então, essas cores que vão representar cada um desses objetos. Agora, vamos ver quantos pianos possuem. Vamos lá? Piano. Olha só. 1, 2, 3. Então, temos 3 pianos. Depois, ó, lápis. Quantos lápis está aparecendo aí na telinha para vocês? Conta aí na casa de vocês. 1, 2, 3, 4, 5 lápis. E trenzinhos? 2 trenzinhos. E o Lego? Quantas pecinhas tem aí? Perfeito, 4 pecinhas. Então, a gente já tem as informações dos objetos, as cores que a gente vai utilizar para pintar as barrinhas e também a gente já tem o que aqui? A quantidade de cada um. O que é que a gente vai fazer agora, professora? A gente vai preencher, ou seja, pintar cada quadradinho ali. Cada quadrinho aí vale 1, certo? Vamos lá colocar em prática que vocês vão entender um pouquinho mais. Olha só, a gente vai começar pelo lápis. O lápis
Tem quantos ali? Olha só, tá aparecendo 5. Então, eu vou pintar 5 vezes, ó. Lápis. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só como ficou o lápis. A gente já fez a primeira barrinha. A gente acabou de aprender como é que faz. E o trenzinho? Quantos trenzinhos apareceram? 2. Então, eu vou pintar, ó. 1, 2. Perfeito. E o Lego? Quantas peças? 4. Então, eu vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. E o piano? Quantos pianos? 1, 2, 3. E olha só, a gente acabou de montar, de aprender a montar um gráfico de barras. Perfeito, não é? Que bom! Vamos para o próximo. Observe o gráfico de barras abaixo. Esse gráfico de barras está representando o quê? O que é que tem nele? Como é que a gente pode fazer a leitura deste gráfico de barras aí? Para a gente entender um pouquinho e a gente saber fazer a leitura deste gráfico, como é que a gente faz? A gente tem algumas questõezinhas aqui que a gente vai responder para saber exatamente a fazer uma leitura. Vamos lá, ó. Trata-se sobre o que esse gráfico? Olha só, já traz lá em cima no próprio gráfico o título do que vai ser abordado nele. Que nada mais é do que a quantidade de litros de sorvete vendidos por sabores. Esse é o título, vai tratar-se disso este gráfico. Segunda pergunta, como ele é montado? Como este gráfico a gente está observando, ele é montado? De que forma? Observem aí, olha só, montado em linhas, olha só, na vertical, horizontal aí, tá? Linhas e barras. Observem aí que cada barrinha é um sabor. Tem abacaxi, chocolate, coco, creme holandês e morango. Esses são os sabores. São representados aí pelas barrinhas. Perfeito? Vamos lá. A terceira questão. As barras representam o quê? Eu acabei de dizer, olha só, representam os sabores. E a quarta questão, ó. As linhas representam o quê? Olha só, representam os litros consumidos. Vejam que as barrinhas vão bem alto, outras baixinhas, mas na lateral a gente observa os valores, a quantidade de litros que foram consumidos. Perfeito? E aí a gente fez a leitura desse gráfico de barras. É assim que a gente faz uma leitura bem detalhada, rápida, para a gente entender o que é que se trata. Certo? Vamos para a próxima. Agora a gente vai para tabelas. Isso mesmo, tabelas. Observe aí que a gente tem uma tabela com despesas de um lado e o valor dessas despesas do outro lado. Certo? Então temos aí duas colunas. E do que se trata isto? Vamos lá perguntar. Trata-se do quê? Observem aí, de despesas e valores. Já foi dito e está presente aí na tabela. Nada disso a gente está tendo que supor. Está essas informações na tabela. Segundo, como é montada esta tabela? É um quadro e neste quadro tem linhas e colunas. Olha só ali, um quadro desta forma. Terceiro, quais as colunas representam o que? Essas colunas estão representando o que aí nesta tabela? As despesas de um lado, como alimentação, aluguel, farmácia, transporte e no final outras despesas que a gente tem no nosso dia a dia. Então aí está representando. E do outro lado, os valores de cada despesa, tá? Alimentação, 350, aluguel, 836. Então, é isso que está sendo representado. E na quarta, as linhas representam o quê? O que é que essas linhas aí estão representando? São as despesas e os valores individuais. Cada linha, uma despesa e um valor individual, cada um com o seu valor devido. Certo? A gente aqui aprendeu a fazer uma leitura de tabela. Conseguiram compreender? Perfeito! Vamos agora para as resoluções. Coloca no caderno aí número 1 para a primeira questão. Vamos lá. Dona Lia, ela resolveu organizar as vendas de frutas por mês do ano em 2022. Para isso, ela registrou da seguinte forma:
Veja abaixo. Então, observem aí como ela registrou. De um lado, na coluna, meses. Ela colocou janeiro, fevereiro, março e abril. Na outra coluna, ela colocou quantidades de frutas vendidas. E para cada mês, uma quantidade. Então, janeiro, 65 frutas vendidas. Fevereiro, tem ali, 42 frutas vendidas. Março, 30 frutas vendidas. E abril, temos ali, olha só, 50 frutas vendidas. E a pergunta é a seguinte: qual a quantidade total de frutas vendidas nos meses de janeiro e abril? Ela não quer saber o total de todos os meses, apenas janeiro e abril. Letra A, 50 frutas. B, 65 frutas. C, 95 frutas. Ou D, 115 frutas. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu chego à resolução final? Como é que eu faço? Simples. A gente volta lá para a imagem do nosso quadro e vai observar o que é que está acontecendo, tá? Que informações tem? Vejam só, ela só quer o mês de janeiro, então eu vou lá, risco o mês de janeiro para eu não me atrapalhar. E a quantidade? Pronto, janeiro, 65. Qual é o outro mês que está sendo informado? Olha só, abril. E abril está dizendo quanto? 50. O que é que eu faço agora? Apenas somar. Eu vou juntar esses dois valores e aí eu vou descobrir o total de frutas vendidas nesses 2 meses. Então, 65 mais 50, olha só, é igual a 115. E qual é a letra que tem essa respostinha aí? Perfeito, é a letrinha D. Então, coloca no caderno, número 1, letrinha D como a letrinha correta. Vamos para a próxima? Perfeito! Segunda questão. A professora da turma do 3º ano da escola Carlos Drummond resolveu fazer uma eleição para escolher o ajudante da sala do semestre, tá? Daquele semestre. Então, para as eleições, a professora escolheu 4 estudantes. Observe a seguir o gráfico de barras com o nome de cada estudante e a quantidade de votos que cada um desses estudantes recebeu. Vejam só, temos aí o aluno João com 5 votos, temos aí Marcelo com 10 votos, temos Alisson com 15 votos e Pedro com 20 votos. Estes foram os alunos que participaram da eleição, tá? Agora, vamos lá para a pergunta. Qual o estudante teve mais votos? Quer saber o que teve a quantidade maior, mais votos? Letra A, João. Letra B, Marcelo. Letra C, Alisson. Ou letra D, Pedro? Para a gente saber, não vai ter cálculo algum. Basta identificar, fazer a leitura deste gráfico aí. Vamos lá observar qual é o que possui a maior barra aí, que tem a maior quantidade. Perfeito. Quem disse Pedro, com 20 ali, olha, 20 votos, respondeu corretamente. E onde é que está escrito o nome Pedro? É a letra A, B, C ou D? Perfeito. Quem disse a letrinha D, respondeu corretamente. Coloca aí no caderno número 2, letrinha D, como a letrinha correta. Vamos para a próxima? Terceira questão. Titia resolveu ir ao supermercado comprar uns produtos que ela acabou esquecendo de comprar durante a feira do mês. Ela pergunta assim, veja no quadro abaixo. Observem que no quadro temos 2 colunas. A primeira coluna com o nome alimentos e aí a segunda coluna com quantidades. Ela esqueceu, café, arroz, açúcar e macarrão. E na quantidade ali, olha só, café, ela esqueceu 3, arroz, ela esqueceu 7, açúcar, ela esqueceu 5 e macarrão, ela esqueceu 3. Pronto, a gente acabou de fazer a leitura deste quadro aqui, A pergunta é a seguinte: qual a quantidade total de produtos
que a titia acabou esquecendo? Letra A, 10. Letra B, 15. Letra C, 18. Ou letra D, 21? Qual a opção correta? Essa questão, o que é que ela está pedindo? Que você some todos os valores. Ela quer saber o total, tá? Se é o total, eu vou somar todas essas quantidades que está aparecendo aí, ó. O 3 mais o 7 mais o 5 mais o 3. Pronto, todas as quantidades eu somo. Vai ser igual a quanto é? E aí, ó, a gente somou e vai dar 18. Qual é a letrinha que tem aí essa quantidade? 18. Perfeito! Quem respondeu, letrinha C, respondeu corretamente. Então, coloca no caderno número 3, letrinha C, como a letrinha correta. Vamos para a próxima? Quarta questão. Olha só, nessa quarta questão, a gente tem um gráfico e este gráfico representa a referência de alimentos na turma do terceiro ano da Escola São Bento. Então, observem que no gráfico a gente tem aí, ó, os alimentos preferidos das crianças. Tem aí a pizza com 8 votos, tem o bolo com 4 votos, tem o chocolate com 6 votos e tem a fruta com 2 votos. E a pergunta é a seguinte: qual o alimento que teve a menor preferência das crianças desta turma? Letra A, pizza. Letra B, bolo. Letra C, chocolate. Ou letra D, fruta. Lembrando, a pergunta quer que você saiba a menor preferência, ou seja, que teve o menor número de votos, que a barrinha esteja menor aí. Então, é essa a informação. E para a gente saber disso, não precisa resolver nada. Apenas você identificar essas informações aí no gráfico. Qual é que tem a menor quantidade aí? Que alimento é esse? Perfeito! Quem disse fruta, disse corretamente. Então, pinta aí, marca aí no caderno de vocês, número 4, letrinha D, como a letrinha correta. E a última questão do dia, vamos lá, quinta questão. Lucas, ele é dono de uma lanchonete e ele fez um gráfico mostrando os 4 lanches que mais é pedido pelos consumidores. Veja o gráfico abaixo, o resultado. Veja só, no gráfico são os lanches, os 4 mais pedidos. Tem sopa com 20 votos, tem ali, ó, suco com 15 votos, que é o mais pedidos no caso. A salada com 5 é o mais o alimento também pedido. E o bolo com 10 votos ali, tá? Então, são os 4 alimentos mais pedidos na lanchonete de Lucas. A pergunta é a seguinte: qual alimento teve menor consumo, ou seja, menor quantidade, que a barrinha está menor? Letra A, sopa. Letra B, suco. Letra C, salada. Ou letra D, bolo? Quais desses alimentos aí tem o menor consumo? Observe, não precisa fazer cálculo algum, apenas vocês olharem o gráfico e identificarem qual é que possui o menor valor, o menor consumo, que a barrinha está menor comparada às outras. Quem respondeu, olha só, quem respondeu salada, respondeu corretamente, porque salada ali, olha, só está representando 5, a quantidade ali é 5. E qual é a letrinha que tem o nome salada? Perfeito! Quem disse ali, ó, letrinha C, respondeu corretamente. Muito bem, coloca aí número 5, letrinha C, como a letrinha correta. E chegamos ao momento final, o momento que a gente preenche a folhinha de gabarito. A numeração de 1 a 5 e cada uma das letrinhas vocês vão marcar apenas as que vocês marcaram corretamente no caderno. Vamos lá? Número 1, qual foi a letrinha? D, muito bem. Segunda questão, também a letrinha D. Terceira questão, letrinha C. Quarta questão,
letrinha D. E a quinta questão, letrinha C. E assim ficou a nossa folhinha de gabarito. A folhinha com cada questão e as letrinhas corretas. Então, a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante, aprendido de montão. Então, beijos e até a próxima aula.